E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Domingo bem cedinho, Lana já está de pé, a família inteira acordou. E aí vamos falar sobre o Pantanal e por que nós não estamos falando sobre ele. Primeiramente, eu quero agradecer do fundo do coração o Martins, que me deu essa dica sensacional, que é algo que eu já tinha visto antes e não sei por que eu deixei passar. E realmente eu passo muito tempo na frente do computador e isso realmente... transforma, melhora a vida. Só para vocês entenderem o quanto eu sou grato pela existência desse canal, porque eu tenho pessoas que se preocupam comigo e eu acho que isso me abraça, assim. Eu quero... Continua, porque você... Não, volta aqui. Tô gravando vídeo com uma massagenzinha no ombro. Gente... Seguinte, eu vou usar o BDO aqui para falar sobre o Pantanal, só que aí eu vou ter que inverter um pouco a hidrografia dele. Não precisa inverter, na verdade, porque o que você tem? Quando você olha o curso desse rio, você percebe claramente que Drumvenkrunen é um lugar muito alto, você sobe muito morro para chegar lá em cima, e aí o que você tem aqui? Nas montanhas você tem uma nascente, e aí esse negócio ele vai descendo. Quando... esse rio corre aqui, ele vai levando água que vai permitindo com que toda essa vegetação aqui ela exista. Você tem alguns rios principais e alguns desmembramentos dele. Então você olha para cá e você sabe, por exemplo, que a água não está vindo do mar e subindo a montanha. Você tem um caminho inverso aqui, certo? Mas eu vou desrespeitar isso e eu vou tomar isso por exemplo. Imagina que a montanha estivesse aqui, só para ficar mais fácil para explicar, para ficar mais parecido com a realidade. Imagina que você tivesse a realidade do Brasil, tá? Eu tô tentando traçar uns paralelos que na verdade não existem e é para fins didáticos mesmo isso. O que você... imagina que essa montanha de Drumvenkrunen ela estivesse aqui em cima e que as nascentes elas estivessem aqui e que a água ela estivesse correndo aqui para baixo e que aqui você tivesse o mar, por exemplo. Eu só estou invertendo esse curso. O que aconteceria se de repente nessa parte aqui a gente... desmatasse essa vegetação e tacasse aqui um monte de boi. Então colocamos aqui um monte de boi. Já tem alguns aqui, né? Mas imagina que a gente fosse fazer toda essa área aqui para corte de gado e para leite também, já que os cozinheiros eles demandam muita carne e leite. Os cozinheiros de BDO eles estão desesperados para comprar carne e leite e eles não conseguem comprar tudo aquilo que eles querem no mercado. E aí o que sobra? Sobra para os coletores viverem a vida deles, sobra para o cara ir lá coletar no braço aquilo que ele precisa. Então a gente vai fazer isso daqui e a gente vai, entre aspas, de acordo com o universo BDO, plantar vaca. A gente vai meter plantação de vaca aqui. Só que aqui, quem consome mais água é uma árvore ou vários, ou tipo um boi, naquele espaço onde uma árvore estaria. Você ter produção de gado, e inclusive a Lana está tentando imitar uma vaca fazendo mu aqui atrás de mim, consome muita, mas muita água mesmo. E vamos imaginar que essa água toda está roubando o da nascente, né? Imagina que você tem aqui a Lindóia aqui em cima, jogando água aqui no rio. E aí ele rouba, ele praticamente absorve toda essa água. E aí essa água ela vai simplesmente sumir? Não, ela vai ser suja. Ela vai ser suja pela produção do gado. E aí o que vai acontecer? A gente vai soltar nesse rio aqui uma água suja. Será que essas florestas, será que essa vegetação aqui ela vai continuar existindo com a mesma vida que ela tem hoje? Talvez você tenha a qualidade dessa vegetação aqui e consequentemente todas as espécies de animais que estão aqui afetadas por isso. Uma outra coisa também é que você pode ter essa área não morta pela poluição da água, mas essa água ela pode simplesmente não descer mais. E se ela não desce mais, você pode, por exemplo, ter toda essa vegetação aqui perdida. E imagine que a corrente de ar, vamos só supor, tá? Imagina que a corrente de ar está nessa direção. Essa vegetação, ela pega a água do rio, ela absorve pelas raízes e ela exala muita umidade. E o que acontece? Você tem na floresta muita evaporação e você tem muita emissão de líquido para a atmosfera. O que essas nuvens aqui formadas pela existência da vegetação vai fazer? Ela vai fazer com que nuvens sejam enviadas para lá e que, por exemplo, você dê um zoom aqui e perceba que nessa região aqui de Balenos, entre
entre Serende, né? Desculpa, Balenos é pra cima. Entre Serende e Druvencrune, você percebe que está chovendo aqui. E talvez seja essa chuva que te permita ter aqui vegetação e mais animais para serem coletados ou caçados. O que eu estou querendo dizer? Que quando você afeta o curso de um rio, quando você afeta a vegetação de um ponto, inevitavelmente isso vai ter consequência em algum outro lugar. Só que aqui a gente está falando do BDO, que é um mundo imaginário. Então, imagina se tivesse um grupo de pessoas dedicando suas vidas para estudar a movimentação das correntes de água e de ar que nós temos no nosso planeta. Imagina que legal que seria se a gente tivesse estudos. Pois é, a gente tem. A gente tem gente estudando que sabe que pela movimentação da Terra você tem correntes de ar, você sabe por onde essas correntes de ar andam, você sabe a importância da existência da Amazônia, você sabe que a Amazônia ela cria rios suspensos que vão chover em outros lugares, que permitam que lugares como o Pantanal existam e permite que lugares altos como São Paulo, por exemplo, tenha chuvas constantemente. A nossa chuva ela não está vindo de Santos. Nossa, porque eu me sinto de São Paulo ainda, embora eu tenha mudado para o Nordeste. A gente que mora, quer dizer, eu que morava aqui na região Sudeste, eu não estava recebendo chuva daquela nuvem de Santos que subia quando fazia sol na água de Santos. Não, porque aquela nuvem lá, ela não consegue subir a serra. O que chove aqui são as chuvas que vêm de cima, tanto que não é à toa que a fuligem da queima do Pantanal chegou em alguns pontos de São Paulo. Ou seja, nós já temos estudiosos trabalhando nisso que estão mostrando pra gente o que é que a gente tem que preservar, de que forma é que a gente tem que preservar para que a gente não tenha que pagar um preço muito caro por isso no futuro. Agora, por que é que a gente não está falando sobre isso, sendo que a gente já perdeu aí 12% da vegetação do Pantanal? A gente não está falando sobre isso porque por conta do que fizeram com a Greta algum tempo atrás. Porque no auge da polarização das eleições, o que fizeram? Deram visibilidade para uma ativista muito jovenzinha, que tinha síndrome de Asperger, que tinha traços que era muito fácil de demonizar, de vilanizar. Então, pelo fato dela ter esse Asperger, ela fazia umas caras muito bravas, ela tinha um comportamento muito descontrolado, e aí ela foi pega para Cristo como se qualquer pessoa que tentasse fazer ativismo que significa conscientizar as pessoas de um problema que existe na Terra e que precisa ser resolvido. A gente correlacionou ativismo a Asperger como se uma pessoa qualquer que estivesse tentando te alertar a respeito de uma coisa que merece atenção da sociedade fosse simplesmente jovenzinha demais para entender o mundo e agressiva demais para se ter um diálogo. Essa menina, quando ela recebeu porrada do mundo inteiro, ela nos colocou numa situação em que, quando você vê a Amazônia sendo desmatada, você não fala sobre isso. E por que você não fala sobre isso? Polarização. Porque se você fala que a Amazônia está sendo desmatada, é porque você é anti-Bolsonaro, é porque você não quer que o representante do bem, o arauto da justiça, de Brasil acima de todos, você não quer que essa pessoa salve o país do PT. Então, quando você fala que a Amazônia ela tá pegando fogo, é por conta disso. E se você defende o PT, então você fala que todo aquele que levanta esse assunto e que fala que a Amazônia está sendo desmatada, que é o mal do mito. Está usando isso contra o mito, porque afinal de contas o desmatamento sempre existiu. Em que momento foi que a gente deixou de enxergar o mundo de forma clara e a gente começou a achar que um desmatamento na Amazônia e que uma queima no Pantanal, ele simplesmente é uma questão política que quer atacar e fazer mal para o governo do mito, ou então é a causa da iniquidade de um líder fascista. Gente, o mundo não funciona desse jeito. E que nós temos algumas poucas famílias que têm muito dinheiro, que têm muita influência política, forçando os políticos a fazerem vista grossa a todo o desmatamento que está acontecendo. Então, na verdade, se toda a população ela se une no sentido de falar, escuta, esse negócio tem que acabar, o aumento da produção de gado nessas regiões, ao custo de desmatamento tem que acabar. Quando você faz isso, você não está envolvendo o Bolsonaro na questão, você está envolvendo o futuro da nossa população, o futuro das próximas gerações, que ficarão aí quando a gente for embora. Porque se esse negócio continua, o que vai acontecer? Com o desmatamento da Amazônia, você pode ter uma queima muito maior no Pantanal e você pode chegar a um ponto em que sequer chova na região Sudeste. E aí tudo que a gente fez para construir a região Sudeste, ela pode ser simplesmente destruída, porque vai parar de chover.
você vai ter uma outra crise hidrográfica muito séria, como a gente já teve muito tempo atrás, e as pessoas elas vão simplesmente ter que se mudar dessa região por falta de água. Todas as pessoas dessa região vão sofrer e todo mundo que mora aqui vai se lascar, porque eu adoro, eu amo o Sergipe, porque aqui tem pouca gente, eu consigo viver uma vida de interior aqui. Aí vai vir todo mundo pra cá, por quê? Porque não tem água na região sudeste. É esse país que a gente quer pra gente? Não. Mas por que a gente não tá falando sobre a queima do Pantanal? Porque a gente tá com medo de levar porrada, ou dos anti ou dos bolsominion. Isso não tem cabimento, gente. A gente deveria estar falando sobre isso. Porque quando a gente se une como um único país e força o acontecimento de medidas que vão proteger o Pantanal daquilo que ele está sofrendo, porque nós já temos pessoas dedicando a vida delas para entender o que é que precisa ser feito, quando a gente pega o trabalho dessas pessoas e fala, nós sabemos o que tem que ser feito e nós queremos que você faça, você exerce sobre esse poder político uma força maior do que as forças econômicas estão exercendo sobre eles agora. Por quê? Porque esses caras eles foram colocados lá à base de corrupção, à base de financiamento, à base de um monte de coisas, e agora eles têm que ceder ao lobby fortíssimo que está sendo exercido sobre eles. Se a gente chega e fala não vai acontecer, a gente ganha. Só que para isso a gente precisa de volume, precisa de uma conscientização massiva. Não adianta educar o seu filho somente, senão ele vai morrer de discernimento, ele vai morrer de solidão na próxima geração. A gente tem que educar todos os brasileiros e ter que ter paciência para conversar com todos eles, para que em algum dado momento do futuro, talvez a gente veja as coisas acontecendo e saiba como proceder. Tô alterada, né? Que absurdo. Bom, espero que isso cause reflexões, não quero me colocar aqui como dono da verdade, eu simplesmente quero que vocês pensem sobre isso e sobre o mundo que a gente está permitindo que se crie aí para as próximas gerações. Por hora é isso, grande abraço.